Então, pela graça de Deus, vamos continuar em 1 Timóteo, capítulo 2. Então, lemos que no versículo 3, Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, diga a verdade em Cristo não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E nós tivemos no versículo 5, ainda há aqui algumas coisas que eu gostaria de falar convosco, no versículo 5, e talvez avançar um bocadinho para o versículo 6. Mas como na semana passada, que foi, no fundo, rever um pouco dos estudos da última vez que eu tinha dado estudo, e acabei por não vos deixar falar. Se houver algum pensamento que queiram partilhar sobre 1 Timóteo 2, particularmente o versículo 5, estejam à vontade. Mas se não, iremos avançar. Sim? É interessante, eu gostava de ler uma passagem em Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9, a dada altura do seu lamento, Jó diz assim: versículo 32, falando ele de Deus: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Ou seja, Jó ansiava por um mediador, alguém que pudesse pôr as mãos, pôr as mãos sobre os dois. Ou seja, que pudesse ligar um ao outro. Alguém que pudesse fazer esta ligação. E isto é essencial. Falei-vos de alguns exemplos de pessoas que não conhecem uma determinada área e não conseguem falar diretamente com outra. Um tradutor, por exemplo, um tradutor percebe um lado, percebe o outro. Eu dei-vos um exemplo: um advogado consegue perceber o cliente e consegue perceber também o sistema judicial. Um solicitador e outras, um professor faz a ligação entre quem quer aprender e os grandes temas que não estão ao acesso de qualquer um. E aqui Jó ansiava por alguém que estabelecesse a ligação. Um árbitro, um mediador que pudesse pôr as mãos em ambos. E no nosso caso, da mediação entre o homem e Deus, é realmente só o Senhor Jesus Cristo, porque é o único que é simultaneamente, isto pode parecer contrariar a matemática, mas é simultaneamente 100% homem e 100% Deus. É este o mediador que nós temos. Se bem que nesta expressão, nesta passagem, lemos Jesus Cristo, homem. É a única vez que aparece esta expressão na palavra de Deus. Jesus Cristo, homem. Exatamente desta maneira. Mas nós da última vez falámos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas em dadas alturas do cristianismo, quando havia aqueles concílios, que nós não podemos olhar para eles como doutrina, atenção, mas apenas olhar para eles e ver, olha, nesta altura havia pessoas que se diziam cristãs que debatiam estes assuntos. E houve até alturas em que eles debatiam a própria humanidade do Senhor Jesus Cristo. E, atenção, não me guio minimamente por eles. Lá porque os pais da igreja, ou o concílio não sei das quantas, não me guio por isso. Claro que há coisas que nós podemos olhar para trás e dizer, olha, isto sempre foi consensual entre todas as pessoas que analisavam a Bíblia. Mas foi também motivo de debate, tal como a divindade do Senhor Jesus Cristo, a pré-existência do Senhor Jesus Cristo desde a eternidade passada também foi motivo de debate, mas também iremos ver um pouco
um pouco isso. Então em João 1,14 nós lemos o quê? Que João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, fala-nos da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E em Filipenses 2 nós lemos sobre o esvaziamento, não é? O Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, sendo em forma de Deus, também nos fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Vemos aqui também a sua humanidade. E em Hebreus também o apóstolo fala-nos da sua humanidade em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E no versículo 17, nós podemos ler o versículo 15 também. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, convinha que o nosso mediador, o nosso Salvador, passasse pelo mesmo que nós passamos. É esta a ideia desta passagem. E Hebreus 4,15, também acho que já vimos essa passagem, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E vemos que o Senhor Jesus Cristo, em várias ocasiões, manifestou humanidade. Características próprias de quem é homem. Tais como ter fome, exatamente. Antes de ser tentado, não é? Teve fome, exatamente. Sentiu cansaço e adormeceu quando os discípulos estavam com medo de naufragar. E também o versículo, um dos mais pequenos da Bíblia, ou provavelmente mais pequeno, Jesus chorou. Ou seja, passou pelo mesmo que nós passamos: fome, cansaço, medo. Teve medo também. Quando no jardim de Getsemane, perante a morte que o esperava, a morte e todos os sofrimentos da separação do Pai, teve medo. Ele teve de facto experimentou o mesmo que nós. Teve também um corpo como nós, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Viveu como qualquer um de nós. No entanto, ele há algo que é totalmente diferente de nós. Há mais uma coisa que ele também foi, como nós. Mas uma coisa não fez. Como nós foi tentado. Mas atenção, a tentação não era porque nós podemos ser tentados pelo diabo, pela carne ou pelo mundo. Ele não podia ser tentado pela carne. Não tinha natureza adâmica nele. Não podia pecar. Isso é muito importante, porque às vezes até tenta-se passar a ideia até de um romance com Maria Madalena e da última tentação de Cristo. Até acho que há um filme sobre isso, mas sabemos que isso é importantíssimo. Ele nunca pecou. Se tivesse pecado, não haveria a obra da nossa redenção. Foi tentado, mas não pecou. E é também muito interessante. Aqui, eu tenho aqui estas passagens, quero ver aqui só rapidamente. Desculpem só aqui um pouquinho. Ele não podia pecar, foi tentado, como nós, em tudo, mas nunca pecou. Sobre ele nunca teve pecado. Segundo aos Coríntios 5:21, ou seja, vimos que ele pecou, foi tentado, mas nunca pecou.
5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem aqui uma outra passagem, mas não deve ser esta. Deixa-me só confirmar. Exatamente. Eu estava a ler no capítulo 2, em Lucas 1. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Exatamente. É esta passagem. Eu estava a ler no capítulo 2, por isso é que não estava a bater certo. Hebreus 7:26, é isso que estamos a pensar? Hebreus 7:26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E em 1 de Pedro lemos sobre o Cordeiro, que é aqui esta passagem do Cordeiro Imaculado, versículo 18. 1 de Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados a vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E mais à frente, 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E só um bocadinho mais à frente, 1 Pedro 3:5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Isto, não podemos abrir mão desta questão de ele nunca ter pecado. Não podia ser o nosso mediador, não podia ser o nosso Salvador. E também é interessante aqui, Jesus Cristo, homem, e como nós vamos ler no versículo 6, que se manifestou para servir testemunho a seu tempo. Todo este plano do Senhor Jesus Cristo se entregar, como lemos no versículo 6, isto, quando é que foi pensado? Quando é que foi pensado este plano de ele se entregar? Não é desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já existia desde essa altura, porque às vezes havia essa questão, alguns tinham a questão de desde quando é que ele existe, ou se só existiu a partir do momento em que Maria o concebeu. O Espírito Santo fez com que Maria concebesse. Então, isto já estava tudo nos planos de Deus desde os tempos eternos. Fala da sua pré-existência. Mas atenção, ele foi concebido sem pecado, mas por vezes nós sabemos que há pessoas que nos querem convencer de que não é o único. Ou seja, o vaso que Deus usou para o Senhor Jesus Cristo fosse concebido sem pecado, o que é que muitos de vocês aprenderam? Mas em bom tempo desaprenderam, não é? Também foi concebida sem pecado. E dizem isso com bastante regularidade, mas essa doutrina não tem base bíblica. Eu costumo dizer, meio a brincar, que a única vantagem dessa doutrina é o quê? Temos um feriado em dezembro, a Imaculada Conceição, que dizem eles, porque é importante que se perceba que a Imaculada Conceição, o feriado, não diz respeito à Conceição do Senhor Jesus Cristo. Se bem que pode muito bem ter sido nessa altura. O Senhor Jesus Cristo foi concebido, porque ele terá nascido ali em setembro, aproximadamente. Mas isso é outra história. E, infelizmente, não tem base bíblica. E recordo-me de quando houve, na altura da Troika, houve aqueles feriados que foram postos de parte durante algum tempo. Foi, penso eu, o
1 de novembro, penso eu, que foi o 5 de outubro. O 5 de outubro não tenho certeza. Sei que foram 2 civis e 2 religiosos. Um dos religiosos que não saltou fora foi este. O Imaculado da Conceição, e outro foi a ascensão da Senhora. Não abriram mão. Ou seja, é tal o apego a esta doutrina que aqui em Portugal não conseguiram abrir mão. Mas isso é algo que não tem qualquer base bíblica. E nós vamos só lembrar que o nosso Salvador foi concebido sem pecado, mas a sua mãe não foi. Isso não tem base bíblica. Porque ela, primeiro, todos pecaram. Não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso nós conhecemos bem. Em Salmos 51, 5, é Davi a dizer que em pecado, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E outra coisa importante. Claro que o nosso objetivo aqui não é dar, entre aspas, a malhar no catolicismo. Nós temos pena pela forma como eles ignoram esta passagem de há um só mediador dos homens e tantas outras, leem, mas depois dizem, não, mas há outro mediador. A Bíblia diz que há um só mediador, mas... E depois arranjam ali maneira de... E o nosso objetivo não é esse, mas é nós também estarmos preparados para, claro, com o amor, não vamos ter com os nossos amigos católicos aqui sermos desnecessariamente desagradáveis, armarmos confusão, mas, havendo a oportunidade, de mostrar a verdade da palavra de Deus. Porquê é que eu digo isto? Porque, infelizmente, ainda agora há esta ideia de que em pecado foi concebido, ou seja, fomos concebidos em pecado, passam a ideia, e passaram durante séculos, décadas, séculos, milénios, o quê? O que é ser concebido como pecado? Uma palavra de 4 letras. Então, o sexo. O próprio sexo é pecado. É terrível. Mas ainda agora passa essa. Há pessoas que têm essa ideia e ainda há relativamente pouco tempo, alguém me dizia que o fruto de que Adão e Eva comeram era uma figura do sexo. Achavam isso. Pessoas com alguma instrução. Porque passa a ideia de que o sexo, mesmo dentro do casamento, é algo pecaminoso. Algo que é só mesmo para a reprodução e é porque tem de ser. E nós depois vamos ver. E por que razão é que devemos Maria a ser tida como nunca tendo tido relações sexuais? Não é? Porquê é que vemos isso? Porquê é que vemos os padres e outros religiosos a não poderem casar? Tudo isso é distorcer a palavra de Deus. E nós sabemos que está completamente errado. E é triste porque é algo que Deus preparou para o homem. Acho que é o primeiro mandamento. O Senhor dá. Não é? Não é o primeiro, acho que é mesmo o primeiro mandamento. Não é o primeiro. Porque eles conhecem, o Senhor Deus já tinha dito antes para cheio e multiplicar-nos. Exato. Encher a terra, claro. Mas estava aí. Pode não estar escrito nos dogmas ou nas doutrinas, mas a prática passa esta ideia. Porque passa a ideia de que Maria é especial, Maria é diferente de todos os outros, Maria nunca pecou, Maria nunca teve relações sexuais, mesmo depois de ter tido o Senhor Jesus Cristo, e apesar da Bíblia dizer que José nunca a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e dizer filho primogênito quando é o único, é um tanto ou quanto estranho. E é triste. E há até uma passagem que vocês sabem, por exemplo, por vezes diz o quê? Sobre Maria, os irmãos de Jesus. Qual é a explicação que dá para os irmãos de Jesus? São primos. A palavra não é a mesma. A palavra para irmão não é a mesma que primos. Ou seja, essa palavra, quando fala dos irmãos de Jesus, fala de irmãos mesmo, não fala de parentes chegados. E é muito curioso também
No Salmo 69, se nós formos a ver, é um salmo profético. Fala-nos do Senhor Jesus Cristo. Fala-nos o zelo da minha casa, da tua casa me devorou. E penso que também é destes que arrancaram os pelos da minha cara. Penso que é este capítulo. Sim, tem algumas expressões. Estava a ver se encontrava mais alguma. 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram beber vinagre. Exatamente. E há aqui outras expressões que são tidas como profecias acerca do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de quem? Da minha mãe. E isto aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E os próprios irmãos, a própria família, não percebiam o que é que ele andava a fazer. Não é? Parecia que eu. Põe fim a isto. Tu não sabes, estás louco, não sabes o que andas a fazer. Alguns dos irmãos do Senhor só creram depois da sua morte. Ou seja, não podemos fugir à verdade da palavra de Deus. E uma outra passagem, que também nos fala de Maria não ser aquilo que alguns dizem ser, é a minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Quem é que o Salvador a não ser alguém que tenha pecado? É triste. Nós vemos que alguns, como eu dizia na semana passada, alguns querem rebaixar o Senhor Jesus Cristo a uma posição em que Ele não é Deus e ao mesmo tempo exaltam alguém que foi um vaso escolhido por Deus, poderosamente usado por Deus, para torná-lo alguém que a Bíblia não diz ser. Isso faz-me lembrar, eu acho que pelo menos o Armando sabe, se calhar não sabe, se não souber é bom porque ficas calado e toda a gente vai pensar que sabes. Também já me aconteceu isso, as pessoas dizem, ele sabe, eu está bem, deixa-me estar calado que é para ninguém saber que eu não sei. A serpente de metal, de bronze, que Moisés fez para salvar o povo daquelas serpentes que estavam a picar as pessoas, é que foi destruído depois, não foi? Foi destruído na altura? Foi destruído na altura? Sim. Não, hoje não precisamos. Não, o que foi destruído foi o bezerro de ouro e Moisés obrigou-os a beber a água. Foi quem foi que escolheu? Foi um rei mais tarde, não sei se foi o Asa ou Ezequias, porque o povo queimava-lhe incenso no tempo dos reis, já bem depois de Salomão, queimava-lhe incenso e chamava-lhe Neustã. Ou seja, era algo que Deus usou poderosamente e as pessoas querem aquilo. E por isso é que o Senhor não permitiu que, penso eu, também por isso, o Senhor não permitiu que chegasse até nós a Arca da Aliança, deu pelo menos um bom filme sobre isso, as tábuas da lei, a cruz. Claro que há sempre quem arranje bocados para dizer que, ou até um santo sudário. São tudo. O chamado santo sudário, que dizem que tem ali a cara do Senhor Jesus Cristo, e aquilo é algo de veneração. E isto só nos afasta, estas coisas só nos tiram o foco do que é realmente importante. O que é realmente importante? É o nosso Senhor. Isto faz lembrar aquela expressão que se chama dizer que há pessoas que, quando alguém está a apontar para a Lua, elas estão a olhar para onde? Em vez de olhar para a Lua, estão a olhar para o dedo. Não conseguem ver mais longe, vem só o imediato. E infelizmente há pessoas que se agarram a algo palpável e eu percebo. É muito mais fácil nós agarrarmos a algo palpável do que
algo que nós não podemos ver. O homem precisa, não é? Mas só tira o brilho. Ir atrás de outros mediadores só tira o foco. O Senhor, a minha glória não o darei a outro, diz ele. Infelizmente, muitos fazem isto. E nós podemos fazer de outras maneiras. Podemos contrariar a palavra de Deus de outras maneiras. A Bíblia diz uma coisa e nós dizemos, não, é outra. Eu falei-vos na semana passada daquela questão do batismo, não foi? Há um só Deus e um só mediador, não é? E nós criticamos aqui entre nós, não vamos andar aqui a bater na cabeça dos católicos com isso, mas se for preciso, apresentamos as passagens. Criticamos os católicos por dizerem que, ou pelo menos agirem como se houvesse outro mediador. Podem dizer que não há. É quase como não submediador, mas um mediador entre nós e o mediador. É quase isso, não é? Porque o que é que alguns dizem? Nós pedimos a Maria, Maria pede para Jesus, não é? Foi assim que aconteceu nas bodas de Caná, não é? Agarram-se ali àquela história, aquele bocadinho da história, para fazer uma doutrina. Mas, da mesma forma, alguns podem, leem, há um só batismo, há um só Pai. Por exemplo, há um só Pai. E o que é que muitos chamam a outros? E o Senhor diz, a ninguém chameis Pai. A ninguém chameis Pai. Alguns chamam Padre. Ou até Santo Padre. Mas isso claro que é fácil falar enquanto é com os católicos. Mas há um só batismo. Isto toda a gente diz, há um só batismo. Sim, há um só batismo. Mas depois vai saber, aqui há mais. Atenção, na Bíblia há vários batismos. Há vários batismos. Mas Paulo diz agora, no presente, há um só Deus, um só mediador, há um só Pai, há uma só fé, uma só esperança, e por aí fora. Mas vamos avançar para o versículo 6, só um bocadinho, mas se quiserem dizer alguma coisa, estejam à vontade. Em que nós lemos o Senhor Jesus Cristo, homem, se deu a si mesmo. E há várias passagens em que nós lemos que se deu a si mesmo. Ou que se entregou a si mesmo. Vamos ver algumas delas, estão todas nas epístolas de Paulo. Em Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. Nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E depois, mais à frente, em Gálatas 2:20, passagem que está eu lembro sempre desta passagem. Quando leio esta passagem, lembro sempre do pai do Amadeu e do meu sogro. É lá esta passagem que está lá. Já estou não está toda, mas diz que Jesus Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Temos outra em Efésios 5. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E mais à frente, no versículo 25, fala: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela. Porque há outras passagens que falam que foi o Pai que o entregou, como em Romanos 8, 32. Nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também todas as coisas. Aqui falamos do Pai entregar, mas aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que se entregou. Depois temos a passagem de 1 Timóteo 2,6, o qual se entregou, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção
para servir de testemunha a seu tempo. E a última qual é? Exatamente. Porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,14. Eu estava a ler a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Lá está, uma só esperança, é esta esperança. Nossa esperança não é o reino, não é ganharmos o mundo para Cristo, para que o Senhor venha reinar, não é essa a nossa esperança. Nossa esperança é esta. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez mais, aqui esta passagem também nos fala da divindade do Senhor Jesus Cristo, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nós vemos aqui, nestas passagens que acabei de ver, vemos várias razões pelas quais o Senhor se entregou a si mesmo. Vamos ver só rapidamente, depois na próxima semana poderemos falar um pouco mais sobre isso. Em Gálatas 1, para nos livrar, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Em Efésios 5, se nós só lemos o versículo 2, não é? Se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E a seguir o que ele diz? Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza. Ou seja, isto tem que ter consequências. O Senhor deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E é exatamente para lá que nós queremos ir. Queremos ir para aquilo pelo qual o Senhor se entregou para nos livrar. Ou seja, o Senhor entregou-se para nos livrar daquilo. E é exatamente para ali que nós queremos ir. E aqui nesta passagem falamos que se entregou a si mesmo por nós. E agora, estas coisas nem se devem nomear entre nós. E depois também deve afetar o nosso relacionamento enquanto maridos. Porque normalmente diz, as mulheres têm que se sujeitar aos maridos. Essa é a parte fácil. A parte difícil é amar as mulheres como Cristo amou a Igreja. E assim mesmo se entregou por ela. E depois era Tito 2,14, para nos livrar ainda agora citei a passagem de cor e agora não estou conseguindo dizer. Exatamente. Deu-se mesmo para nos remir de toda a iniquidade, a purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A entrega do Senhor Jesus Cristo deve resultar, claro, há outras lições que podemos tirar a seguir, deve levar-nos, de facto, a olhar para a sua obra, para aquilo que nos livrou do presente século mau, também nos livra da vida futura, e vamos pensar, que vida é que eu quero ter perante tudo isto? Um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Podem depois dizer alguma coisa sobre esta passagem, sobre este pensamento? E só queria deixar-vos aqui uma curiosidade. Para pensar, e também vou, já tenho alguma coisa para falar sobre isso, mas fica para a semana. Aqui a seguir, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Eu estive a ver, e a palavra é anti-lutron. Ela é grego, e eu não quero passar a ideia de que sou perito no grego. Não sou, nem nunca vou ser, na eternidade. Pode ser que o Senhor me conceda essa bênção de perceber melhor o significado das palavras. Mas a palavra anti normalmente significa o contrário de, mas não necessariamente, anti-Lutheran. Mas essa palavra Lutheran significa resgate. Parece um bocado estranho. A palavra que aparece aqui é a única vez que aparece, anti-Lutheran. Que neste caso não significa o contrário de, significa em lugar de. A palavra aparece, por exemplo,
Vem buscar, não vem para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra lá é lutron, e aqui é anti-lutron. É curioso. E também é curioso que lá naquela passagem diz para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui? Todos. Isso também tem algumas lições particularmente dispensacionais que convém nós atentarmos para elas. Estejam à vontade para dizer alguma coisa. Eu dei tempo no início, mas podem interromper sempre que acharem necessário. Mas, pela graça de Deus, ficaremos então por aqui e continuamos.